Baruch Shem Kevod Malutó Leolam Vaed. Bendito seja o seu glorioso nome, seu reino é para todo sempre. Shalom Lekulam, Shalom para todos, para todo o povo em Tchuvá, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo, você está no canal Tchuvá Total. Meu nome é Raimson Correa e sou um dos professores aqui no canal que tem a honra de compartilhar com você os estudos que aqui são apresentados. Hoje estamos estudando Maasei Hashlichim, Atos dos Emissários, leitura interpretada no seu contexto original, que é o contexto hebraico. Neste sentido, quero aqui desde já agradecer a todos pela participação, pelo carinho, pela atenção, pelo incentivo, pelas tefilot, assim como da mesma forma fazemos orações ao Eterno, tefilot, em favor de todos os nossos irmãos, tanto aqueles que nós conhecemos aqui porque escrevem no chat, quanto talvez você que nunca escreveu aqui no chat. Isso não tem problema algum, gente, tá? De forma alguma. E que nos acompanha, que nos prestigia, certo? Que as bênçãos do Eterno estejam sobre você, sobre a sua família, todos os dias. Tá bom? É sempre uma alegria estarmos juntos, mais uma vez, para mais um grande momento como esse. Ontem tivemos o privilégio de estudar com o nosso querido Moré, Marcos Felipe, no Momento do Hebraico, nosso querido Moré. E desta forma hoje com Atos dos Emissários. Lembrando que nós estamos aqui no capítulo 7 de Atos e Estevão é quem está falando. Repetindo, o capítulo 7, como eu já disse anteriormente nos outros estudos, o capítulo 7 é só Estevão falando, isto é, fazendo a sua defesa diante do Sanhedrin devido a uma acusação que fizeram contra ele, dizendo que ele estaria profanando o nome do Eterno, bem como o Beit HaMikdash, o templo, bem como as tradições do povo Yehudi, do povo judeu. Enfim, então ele foi acusado de várias coisas. Obviamente, em todas elas, não há verdade alguma nessas acusações. E agora, Estevão está colocando diante do Sanhedrin, certo? Que o está inquirindo, está justamente analisando a questão dele, está colocando diante deles a história do povo de Israel, citando desde o início, quando o Eterno separa Abraham Avinu, o nosso pai Abraão, até chegar em Yeshua, tá bom? Então é importante nós observarmos o que ele está falando, porque em alguns momentos é nessa hora em que vamos perceber justamente essa conexão que ele faz entre os pais e Yeshua. Quando eu digo os pais, me refiro a Abraham, Yitzhak e Yaakov. Abraão, Isaac e Jacó. Tá certo? Então é nessa linha que nós estamos caminhando e, obviamente, fazendo a interpretação do texto conforme ele realmente é e levando em consideração as porções, porque o que Estevão está fazendo aqui é citar, ele está citando as porções. Tudo bem? Então, se nós não conseguimos identificar as porções que ele está citando na leitura que nós estamos fazendo, então fica uma leitura muito perdida. Do contrário, se já fizemos os ciclos das porções em anos anteriores, na hora em que nós lemos a respeito das palavras de Estevão, então a nossa compreensão fica muito melhor e muito maior a respeito do que ele está falando. Tá bom? Ok, então vamos iniciar, né? Desde já quero aqui enviar um shalom para todos daqui do norte do Brasil, né? Norte e Nordeste, em particular aqui em todo o estado do Amazonas, a todos os manauaras, a todos os daqui de Manaus,
do meu querido estado do Pará, da minha querida Belém, onde temos irmãos ali em todo o estado, ali Belém Ananideu, aí Parauapebas, tem um irmão que nos cumprimentou certo dia, eu acredito que foi num Shabat, né? Ou foi, não, foi na quarta-feira passada. Eu esqueci o nome dele, de Parauapebas. Shalom, meu querido, que o Eterno abençoe você e toda a sua família. Bom, então vamos ao texto, certo? Onde nós daremos continuidade à nossa leitura interpretada, que é no verso 26 do capítulo 7 de Atos, que diz assim: Vaitse Bayon, e ao sair no dia Hasheni, no outro dia, ou no segundo dia, Verne Shnei Anashim, eis que dois homens, Nitzim, lutavam, Vaivakesh Lasot Shalom, e buscou instituir ou estabelecer a paz Beineichen, entre eles. Vaiomar, e disse: Hallo Anashim Achim, aten lama tashku ish et achiv. Não, homens, irmãos, por que oprime um homem seu irmão? Eu coloquei aqui bem ao pé da letra, tá? Para você ver como é que funciona o hebraico e trazendo para a nossa forma de falar aqui no português. Por que que um está oprimindo o outro? Por que que um está brigando com o outro, certo? Então esse é o momento em que Moshe ele vai visitar um segundo momento seus irmãos hebreus e ele encontra uma cena como essa. Os dois estavam lutando. Só lembrando que Moisés, ele já havia interceptado um certo egípcio pelo fato de estar maltratando um hebreu, certo? E ao interceptá-lo, tirou a vida desse egípcio e enterrou ali mesmo. E Moshe foi observado, aquilo que ele achava que ninguém tinha visto, na verdade foi percebido, foi visto por alguém, e a notícia já estava correndo no Egito. Esse texto que nós estamos lendo agora do verso 26 é o segundo momento que Moshe ele vai visitar seus irmãos, isto é, o seu povo, tá? O povo hebreu. 27, verso 27. Verracholear Yad, e enviou a mão Beachiv Radafo Lemor, e enviou a mão em seu irmão e empurrou, dizendo, né? Um dos dois que estavam brigando empurrou seu irmão e disse: Mi samcha leish sar vesofet aleinu. Quem estabeleceu você por homem líder ou por líder e juiz sobre nós? Ele fez uma pergunta, certo? Então, havia realmente esse sentimento, dá para perceber no texto, por parte deste homem que fala com Moshe. Isso, obviamente, Estevão está citando o texto da Torá. Afinal, sabendo eles que Moshe foi criado no Egito pela filha do faraó, portanto, aprendeu tudo o que era a respeito do conhecimento egípcio da época, todos os cuidados ele recebeu, tinha o alimento ali todos os dias, diferente de seus irmãos hebreus que estavam como escravos e não tinha descanso, não tinha folga, era trabalho todos os dias. Então, levando também em consideração isso, também isso pode ter motivado realmente este homem a falar isso para Moshe, certo? É como quem diz assim: ora, você já não está num lugar bom, você já não está bem amparado, então fique lá com os seus, né? Verso 28.
Hal-Hargeni Ata Omar. Você me matará? Ele continua, né? Falando, você me matará? Kasher Haragta Etmol et Hamitzari. Você me matará, disse, conforme matou ontem o egípcio? Nessa hora, Moshe fica ciente de que o que ele fez com aquele egípcio, o matando e enterrando ali mesmo, já era conhecido de todo o Egito, certo? Tudo isso nós estudamos na Torá, na porção que realmente é apresentada a este assunto, bom? E foi quando, no verso 29, diz assim, Ve'al hadavar hazeh, e sobre esta palavra que este homem disse para ele, dentre o povo hebreu, Barar Moshe, fugiu Moshe, Be'eretz Midian, Vayolet Sham Shnei Vanim, e residiu temporariamente na terra de Midian, e gerou lá 2 filhos. Por isso que eu coloquei aqui essa pequena ilustração para nos trazer aí, quem sabe, criar um cenário na nossa mente a respeito disso, né? Quando Moshe soube disso, ele imediatamente, ele sabia que seria morto no Egito. Então ele cuida de fugir, vai para Midian, chegando lá, Itró o recebe e ele se casa com a filha de Itró, que é Tzipporá, certo? Cujo nome Tzipporá significa pássaro. E com ela, Moshe tem 2 filhos. Um deles se chamou Gershon. Por que Gershon? Porque a raiz do nome Gershon, que você conhece como Gerson, né? Foi assim para a nossa tradução para o português. Mas lembre-se, não se deve traduzir nomes, tá certo? A forma como se pronuncia é a forma como realmente é, entendeu? Por exemplo, se o meu nome, né? Vou usar meu nome. O meu nome, Raimson, essa pronúncia, essa fonética, ela é assim em qualquer parte do mundo, gente, tá? Se uma pessoa de um idioma que talvez tenha uma certa dificuldade de pronunciar o meu nome, paciência, mas se ele quiser falar o meu nome, tem que ser dessa forma, Raimson, entende? Da mesma forma, o nome de uma pessoa, por exemplo, oriental, cuja pronúncia desse nome seja um pouco diferente para a gente aqui do Brasil, né? Para nós aqui. Então, independente disso, você vai ter que saber pronunciar esse nome, entendeu? Por exemplo, eu lembrei agora, tinha um jogador de futebol aqui no Brasil que jogou no Rio de Janeiro, né? Falando em Rio de Janeiro, um grande abraço, shalom ao nosso querido Renato de Prísio, que eu acredito que jogou no Flamengo, se eu não me engano, que foi o Petkovic. Eu não sei se eu pronunciei certo aqui, né? Petkovic. Mas é difícil para nós brasileiros realmente pronunciar o nome dele, a não ser que você treine. Assim como qualquer nome de uma outra pessoa de qualquer outro país, de qualquer outra nação, e que, portanto, tem o seu idioma, entende? Da mesma forma, os nomes que aparecem na Bíblia, conforme o hebraico, essa é a forma como se pronuncia estes nomes, tá? Mas tudo bem, se tem, por exemplo, algum irmão aqui chamado Gerson, tá, meu irmão? Não tem problema nenhum, tá? Não fique triste, não, tá certo? Gerson, pronto. Agora você está conhecendo a forma realmente original deste nome, que, voltando aqui para o texto, Gerson, que é Gershon, vem justamente
dessa inicial aqui, que leva em consideração essas letras aqui, ó, Gimel e seguida da letra Resh, que vem da raiz Ger, certo? Ger, que significa estrangeiro, tá? Por que o nome do filho de Moshe foi Gershon? Porque aqui você tem inclusive a palavra Shan, certo? Esse Shan significa lá, lá. É como diz aqui no texto, né? E gerou lá. Então é Gershon, de forma semelhante como está aqui, né? Eu só estou aqui emprestando aqui o Shin e o Men Sufit para formar o Gershon. Por quê? Gershon significa um estrangeiro lá. Lá onde? Em Midian. Então Moshe usa essa expressão um estrangeiro lá, Gershon, e atribui essa expressão ao seu filho, ao seu primogênito. Entendeu? Interessante nós conhecermos como é que os nomes eram dados, tá certo? E depois Moshe tem outro filho aqui representando, né? Que foi justamente Eliezer, ou Eliezer, que significa o Eterno é meu socorro, tá bom? Então aqui Moshe vai iniciar um novo período de sua vida. Moshe viveu 40 anos no Egito e agora ele vai passar 40 anos com seu sogro Itró, tá bom? Então, só para a gente localizar aqui no mapa, eu separei para o nosso estudo, tá bom? Então, Moshe, você tem aqui, olha, o Egito, tá bom? E ele vai sair daqui e caminhar em direção à região onde ficava, né? Onde fica, na verdade, até hoje o território de Midian, tá bom? Aqui, Midian. Então, uma possível rota realizada por Moshe teria sido essa que eu marquei aqui em vermelho, tá? Ou, certo? Como acontecia muito naquela época, como você percebe, esse é o caminho mais curto, tá? Para sair do Egito e chegar ao território de Midian. Só que tem um detalhe. Nessa parte aqui, ó, nessa horizontal aqui em cima, não tem água alguma, ó, nesse curso aqui, ó, tá certo? Ainda que seja o caminho mais curto. Então, o que é melhor? Você percorrer grandes distâncias sem água, certo? Mesmo que seja o caminho mais curto para chegar ao seu objetivo, ou você ir justamente aqui, ó, nessa parte litorânea, pelo fato de ter água no seu percurso. Então, pode ser que realmente Moshe tenha feito justamente esse caminho aqui, ó, junto ao litoral, justamente por causa da água, entendeu? Pode ser? Pode, sem problema. Então, mas o que importa pra gente é que Moshe saiu aqui do Egito e se dirigiu a Midian, tudo bem? Ok, então vamos ao verso 30, que diz assim: Vekim lot lo arbaim shana. E ao completar para ele 40 anos, olha só, 40 anos lá com seu sogro Itró, Moshe cuidava de ovelhas, aí se tornou um pastor, que eram as ovelhas de seu sogro. Bom? Vairá, apareceu Elav para ele, Malach Adonai, um mensageiro de Adonai. Olha só que incrível. Bemidbar Har Sinai, no deserto do monte Sinai. Belabat Esh Mitor Hasne, em chama, né? No deserto do Sinai, em chama de fogo no meio do arbusto. E aqui a gente tem uma pequena ilustração representando isso, certo? Aqui Moshe, ele percebe um arbusto que estava em chama, mas essa chama não consumia
a folhagem do arbusto. Isso é algo incrível. Imagina, Moshe, essa foi uma visão dada a ele, e esse foi um encontro muito marcante na sua vida. Tá bom? Ali o Eterno falou com ele através do malar, do mensageiro. Verso 31. Vaire Moshe veitma al hamiret. E vendo Moshe, ficou perplexo sobre a visão, isto é, sobre a aparência, o que estava diante dele. Vaiassar lirot verine kol Adonai midaber elav. E ao desviar-se para ver, ele foi na direção daquilo que ele estava percebendo e que era muito incrível. Na hora que ele fez isso, eis que a voz de Adonai falou com ele. Olha que incrível, tá certo? E o que foi que o Eterno falou para ele? Tudo isso, lembre-se, Estevão está falando para o Sanhedrin. Olha só onde ele vai chegar. E o que foi que o Eterno falou para Moshe? Anohi Elohei Avirá. Eu sou o Elohim de teus pais. Olha só. Av, esse Aleph e o Beit formam a palavra pai, Av. Avi, com esse Yud no final aqui, ó. Meu pai. Avirá, dos teus pais. Certo? Avirá. Então, eu sou o Elohim de teus pais. Elohei Abraham, o Elohim de Abraão. Elohei Yitzhak, o Elohim de Isaac. Ve Elohei Yaakov, o Elohim de Jacó. Vairad Moshe, ki yere merabit. E tremeu de medo Moshe, porque temeu olhar. Aí eu trouxe essa ilustração para representar justamente isso, olha. E dá para perceber mesmo, né, que pela ilustração, parabéns ao desenhista, a pessoa que produziu esse desenho, porque ele não está olhando diretamente para o arbusto, mas olhando meio que de lado, né, tentando ofuscar a sua visão para não... Ele teve medo, gente. Quando ele ouviu isso, ele estremeceu, certo? E imagina, não há ser humano que se comporte de uma forma como se nada estivesse acontecendo. Então Moshe se comportou como um ser humano realmente diante daquilo que estava diante dele, teve medo, assim como qualquer um de nós na mesma situação sentiria, entendeu? Então, para que não houvesse dúvida para Moshe sobre quem estava falando com ele, então o Eterno se apresenta como o Elohim de Abraham, Yitzhak e Yaakov, de Abraão, Isaac e Jacó. O mesmo. Verso 33. Vaiomer Elav, e disse para ele Adonai: Shal na lecha, tire tuas sandálias, me'al raglecha, dos teus pés, que, pois, Hamakom, pois o lugar, olha aqui o artigo definido, né? Me lembrou agora do Hatchuvá, do nosso canal, do nosso querido Moré, professor Valdinei Teixeira. Que Hamakom, pois o lugar, Asher, que Atá, que tu, Omad, que tu estás, Alav, que tu estás sobre, que tu estás, Admat Kodesh Hu, é terra santa. Olha só. Então, o Eterno, quando ele falando ali com Moshe
recebeu essa instrução do Eterno naquele momento para tirar sua sandália. Isto tem várias leituras a respeito disso, né? Interessante, o ato de Moshe tirar a sandália pela instrução do Eterno para ele assim realizar, nos traz, dentre tantas lições, uma que eu quero trazer aqui é que a sandália de Moshe, ela marcava o caminho para onde ele caminhava conforme o seu próprio querer. Tudo bem? A sandália de Moshe, ela ia marcando, a gente pode entender assim, né? Como que o carimbo do pé dele marcando para onde ele queria ir. Ele foi para Midian, ok? Mas, ao tirar sua sandália, não mais, a partir desse encontro com o Eterno que ele está tendo, não mais Moshe caminharia pelos seus próprios pés, mas pelas instruções do Eterno para ele, no sentido de redimir, de resgatar o povo de Israel. Seria o Eterno quem o guiaria. Isto é, não seria mais as sandálias de Moshe, mas as sandálias do Eterno, entendeu? Óbvio, o Eterno não tem sandália, mas eu estou dizendo que o caminho que ele trilharia, as orientações que ele receberia viriam do Eterno, a partir de então, entendeu? Então essa é uma das nuances de tantas lições que nos traz essa parte que fala a respeito da sandália de Moshe, bom? Que o Eterno ordena que ele tirasse naquele momento. Verso 34. Rao raiti et ani ami asher bemitzraim. Veja, tenho visto a aflição do meu povo, pois no Egito. Ve'et tzakatan, e o clamor tenho ouvido. Chamati, tenho ouvido, tenho prestado atenção, ó, Shema, aqui ó, Shin, Men e o Ain, formando a palavra Shema, só que ela está flexionada, tá certo? Tenho ouvido, eu tenho prestado atenção. Vai red, e agora, né? Lehatzilan, e agora desci, e agora não, e desci para tirá-los, para salvá-los. Olha só, entenda, não está aqui a palavra Yeshua ou Yeshu, não, que é salvação no caso, mas o sentido do termo que é Lehatzilan, certo? Lehatzilan está justamente tirar nesse aspecto de salvar, tudo bem? Para tirar-los, veatá lecha veishlacha, pronto, quase que não sai. Veishlacha mitzraimá, e agora enviarei você ao Egito. O Eterno está falando para Moshe, e ele observando tudo o que o Eterno estava falando a ele. Tudo bem até aí, meu irmão? Tá? Estevão falando, tá bom? Eu quero que você preste bastante atenção nessas expressões. Eu marquei aqui em vermelho, gente, não foi à toa, tá? Lehatzilan, para tirá-los, para salvá-los, pois logo após a gente vai perceber uma conexão que Estevão vai fazer entre Moshe e Yeshua. Yeshua, que inclusive é um dos motivos pelos quais Estevão está sendo acusado ali e está se justificando diante do Sanhedrin, tá bom? Então, nesse sentido, veja, verso 35. Hu, Moshe, ele mesmo, Moshe, Asher, Kirashu bo, a quem rejeitaram, olha só, ele, Moshe, a quem rejeitaram, lemor, dizendo, olha o que disseram,
Mi samcha lasar ושופט אותו, שלח אלוהים ביום המלאך הנראה אליו באזנה להיות לשר ולגואל. E olha só como rejeitaram Moshe. Quem estabeleceu você por líder e juiz? Essa fala é uma fala que a gente já veio disso anteriormente e que foi de um homem dentre o povo de Israel e que estava brigando com outro homem. Nessa hora ele disse isso, portanto, se desfazendo de Moshe. Quem estabeleceu você por líder e juiz? Ele mesmo foi enviado por Elohim pela mão do mensageiro, quando apareceu para ele no arbusto, para ser por líder. Aqui a gente tem a palavra em hebraico lesar, certo? Esse shin e esse resh, sar, quer dizer líder ou príncipe. Eu coloquei líder fora do parênteses porque ele se encaixa muito melhor do que príncipe, tá bom? Mas se você... Na verdade são as duas expressões, né? Eu tinha que escolher uma das duas. Então líder cabe aqui como alguém que vai liderar. Porque se eu botar essa palavra príncipe aqui, às vezes de início, quem está iniciando em Teshuvá e que lê um texto como esse com a palavra príncipe, ele vai achar o filho de um rei com aquela coroa e tudo. Não é esse contexto, tá, gente? Príncipe quer dizer aquele que representa, o principal, entendeu? Aquele que representa alguém que o comissionou, tá? Então Moshe foi separado para ser líder e por resgatador. Aqui tem a flexionado, né? A expressão aqui, o legoel, e por resgatador, por salvador, por redentor. Bom, aqui uma ilustração, Moshe diante do povo de Israel, certo? Aqui no deserto do Sinai, próximo à montanha. E nós temos esse momento aqui do texto, nos diz muito, gente, nos diz muito, tá certo? É importante nós observarmos bem o que Stefanos está falando aqui. Eu marquei em vermelho de propósito para ficar bem evidente para você que não é à toa que Estevão se refere a Moshe chamando ele de líder e resgatador, sendo Moshe separado pelo Eterno para fazer isso, para ser líder e para ser resgatador do povo de Israel. Entenda que resgatar aqui tem o mesmo sentido de salvar, redimir, certo? O redentor. Então aqui nós temos as letras Gimel, Aleph e a letra Lamed, cuja raiz da pronúncia dela é Gaal, que significa redimir, agir como por exemplo, como um parente resgatador, certo? Como naquela época, imagina, uma mulher se tornou viúva e o seu esposo não concedeu para ela filhos. Portanto, ela não tinha direito a herdar a terra que competiria a seu esposo. Então, o irmão deste homem falecido, no caso, então deveria, que seria o próximo, né, o irmão mais próximo, deveria conceder um filho para esta mulher para que ela não ficasse desamparada. E dessa forma, ela aí sim herdaria a terra que seria equivalente à do seu esposo, então falecido. Entende? Portanto, esse irmão desse que faleceu atuou nesse momento como um resgatador. Ele resgatou a terra para as mãos dessa viúva, entende? Pelo fato dela não ter gerado um filho desse seu esposo. Você está entendendo? Então, a ideia de resgatar uma pessoa que está em um momento difícil, nesse caso,
no contexto de Israel, como é que Moshe seria o resgatador? Tirando o povo de Israel do Egito. Tudo bem? É dessa forma, salvando ele, redimindo. Isso que é a redenção. Sair da escravidão para a liberdade. Liberdade essa que é praticando a Torá de Adonai. Tudo bem? Eu espero que até aqui você esteja compreendendo, tá, o que eu estou tentando apresentar para você nesse estudo. Então vamos lá. Eu trouxe aqui mais ilustrações para brilhantar aqui o estudo, tá bom? Para deixar bem didático para você. Olha o que acontece. Estevão, lembre-se, ele está diante do Sanhedrin, fazendo a sua defesa pelas acusações que fizeram contra ele. E ele está falando tudo isso, gente, desde o início da história do povo de Israel, começando por Abraão, tá? Quando ele chega em Moshe, e aqui novamente a ilustração que nós tínhamos anteriormente, tá? Quando ele fala de Moshe, automaticamente, ao se referir a Moshe como líder, como redentor, como aquele que vai redimir Israel, ele está fazendo um link justamente com Yeshua. Lembre-se, Yeshua é um dos motivos pelos quais Estevão está sendo acusado, porque segundo seus acusadores, Yeshua ter ensinado seus talmidim, seus discípulos, seus talmidim, a realmente ir contra as tradições. Na verdade, isso nunca aconteceu. As críticas de Yeshua eram a respeito da sobreposição dos costumes em relação à prática da Torá. Entendeu? Era isso. Então, como havia um certo interesse por parte de alguns em relação a determinadas práticas, e isso, quando Yeshua traz a Torá na sua essência, isso interfere no que estava sendo realizado na época. Tudo bem? Então, esse é o objetivo, melhor dizendo, esse é o objetivo de Estevão. Fazer com que, observando a vida de Moshe, percebam que também Yeshua, nosso Mashiach, o ungido do Eterno, foi separado para ser o redentor de Israel. E não apenas de Israel, mas de todo aquele que quer voltar para o Eterno, quer fazer tchuvá, que quer obedecer a Torá, viver ela da sua forma como ela realmente é, como ele nos ensinou. Tá entendendo o que é essa redenção? Certo? Que fique bem claro isso, tá bom? Mas essa redenção, gente, aqui eu estou apresentando para você, conforme está falando aqui Estevão, ele está fazendo esse link aqui, vai tudo ficar muito claro no término do capítulo 7. Explicitamente ele vai falar isso, tá? Mas eu já estou pontuando para você já ir se preparando para o final do capítulo 7, tá bom? Então, só para a gente fechar aqui esse slide, lembre-se, ao falar de Moshe e citando essas características, chamando Moshe de líder, de príncipe no caso, de o redentor, ele está automaticamente linkando com a pessoa de Yeshua, tá? Ok. Então o que acontece? Agora que você compreende a respeito disso, o que é a redenção que Yeshua traz, tá, gente? Ao longo da história, foi apresentado, certo? Se tem apresentado a redenção de Yeshua, nosso Mashiach, como que através da sua morte no madeiro, tá? Então, deixe-me explicar aqui. Vamos lá. Quando se fala que o sangue de Yeshua nos redimiu, certo? A gente pode falar assim? Pode. Não tem problema algum, gente, que nós fomos redimidos pelo sangue do Mashiach.
Só que quando fala em sangue, não está falando disso aqui, ó, do que essa ilustração está trazendo para a gente. A sua morte no madeiro, tá? Quando fala de sangue, gente, lembre, como por exemplo em Vaikra, Levítico, no capítulo 17, verso 11. Como diz o texto, a vida da carne está no sangue. Por quê? Porque no sangue está a vida. Então, quando se fala em sangue aqui nesse contexto, gente, quando se fala em sangue, o sangue do Mashiach realmente nos redimiu, está falando da vida dele. Porque no sangue está a vida. Então, não é na morte, mas na vida de Yeshua, vida essa em que ele aprendeu, praticou e nos ensinou sobre a Torá. Entendeu? E essa é a sequência correta, tá? De todo parush, todo fariseu, certo? Conforme Esdra ensina. Aprender, ele dispôs o seu coração para aprender, praticar e ensinar a Torá, certo? Essa é a sequência. Só se ensina o que se pratica, é assim. Então, eu espero que esteja dando para você entender, meu irmão, minha irmã, tá? A redenção que Yeshua nos traz, e essa é a conexão que Estevão está fazendo no seu discurso, tá? Apesar de ele não dizer isso explicitamente aqui, nos versos que nós lemos anteriormente, mas é isso que ele vai fazer no final do capítulo 7, tá? Essa é a redenção de Yeshua para nós. O que é essa redenção? A sua vida, o seu sangue, a sua vida, olha só, nos ensinando a Torá, sobre essa forma tão elevada de praticá-la com todo o amor, com todo o nosso coração. Entendeu? Como é que aí você começa a entender, por exemplo, outros textos que fazem referência a isso, né? Então, como é que o sangue de Yeshua, as pessoas usam esse termo, né? O sangue de Yeshua nos libertou do pecado. Não é que ao literalmente escorrer seu sangue aqui, ó, no madeiro, não é isso, gente. O que é o sangue de Yeshua nos libertar do pecado? É a sua vida, ó, toda vez, gente, falou em sangue, falou em vida. A vida de Yeshua nos ensinando a respeito de como obedecer ao Eterno, portanto, a palavra do Eterno, que é a Torá. Então, nos libertou do pecado. Por quê? Porque o pecado não é a transgressão da Torá. Então, se você, ao conhecer sobre como praticar a Torá, então automaticamente você deixa de transgredi-la, porque agora você é ciente do que é a palavra do Eterno e do que não se deve fazer para transgredi-la. Quem nos ensinou? Nosso Mashiach Yeshua, de uma forma muito elevada. Não quer dizer que nenhum outro tzadik, nenhum outro justo dentre o povo de Israel não tem essa capacidade de ensinar. Muito pelo contrário, gente, certo? Existiram e existem muitos sábios, ok? Que ensinam a Torá de uma forma incrível. Isso eu não posso negar isso. Imagina, tá certo? Agora um detalhe. Yeshua foi separado pelo Eterno para ser Mashiach, para nos ensinar essa forma tão incrível, certo? E naquela geração ele nasceu, certo? E cresceu, aprendeu a Torá, praticou, até chegar ao ponto de ensiná-la. Por isso ele é Mashiach. Por isso ele é o Redentor de Israel. Assim como Moshe foi Redentor de Israel naquele tempo, nessa saída para tirar o povo de Israel do Egito. Entendeu? Então, olha só essa conexão. Assim como Moshe foi separado pelo Eterno para tirar o povo de Israel do Egito e encaminhá-lo em direção à terra de Canaã, pela orientação da Torá, conforme o Eterno presenteou para o povo de Israel,
entregando as 2 tábuas na mão de Moshe, da mesma forma, só que num outro contexto, num outro momento histórico do povo de Israel, Yeshua foi separado pelo eterno Mashiach para conduzir o povo de Israel, assim como Moshe, na direção da Torá, pela instrução da Torá, entendeu? Essa é a redenção. Isso é redenção. Ok? É assim que nós fomos libertados do pecado. Porque agora que você sabe como praticar a Torá, você não vai tropeçar mais no mesmo erro. A não ser que você queira. Mas eu entendo que você não quer tropeçar na Torá. Entende? Agora, quando você vai conhecendo a respeito dos pronunciamentos do Eterno, porção a porção, entende? Essas 54 porções que nós estudamos ao longo do ano e que caminhamos ciclo a ciclo, conhecendo e subindo degraus no sentido de compreender a cada ciclo cada vez mais a Torá para praticarmos em nosso dia a dia. Estamos ficando mais aptos a conhecer a Torá, a praticá-la e assim, aprendendo, praticando, aprendendo, praticando. Tá? Então, qual é aqui o ponto central daquilo que eu estou falando aqui? Tá? Caso esteja alguém ainda, né, que ainda não pegou aqui a ideia central. É a respeito da redenção, essa libertação, que assim como Moshe realizou com o povo de Israel no Egito, tirando do Egito, certo? Instruindo na Torá, da mesma forma, Yeshua nos redimiu. Como? Nos mostrando o caminho da Torá, dessa forma tão incrível, gente, tá? Pela sua vida, através da sua vida, através do seu sangue, entendeu? Agora o que é sangue? A vida de Yeshua, entendeu? A vida, a sua vida, ok? E que, infelizmente, ao longo da história, as religiões deram um outro sentido para isso. E que até hoje está presente, inclusive, isso em livros e que são vendidos aí, se propagam, enfim. Tá? E eu digo, graças ao Eterno, pela oportunidade de estar vivo nesta geração e conhecer o que o Eterno nos tem dado a compreender a respeito da sua palavra e de como compreendia. Gente, isso que eu estou falando aqui era compreendido por Estevão, pelo Shalichim, tranquilamente naquela época. Entende? Foi ao longo da história, a partir do século IV, com Constantino, e que vai nascer aí um sistema religioso que vai justamente mesclar elementos da Torá, bem como de todo o Tanar, com elementos de religiões, e aí vai nascer, vai se formar linhas e mais linhas religiosas a partir disso. Resultado, aquilo que se conhece hoje e que se até então acreditava que era dessa forma, como até então se tinha. Mas, na verdade, a redenção é nesse aspecto, tá? Redimir. Nós fomos redimidos porque ele, Yeshua, o Mashiach do Eterno, ele nos traz como realmente a Torá é, a sua forma, a sua essência, e é através dela, da Torá, que nós nos conectamos ao Eterno. É através da palavra do Eterno, a Torá, que nós estamos aliançados aqui, ó, aliançados com o Eterno. Entendeu? Portanto, se vivemos a Torá, estamos aliançados com ele. Se não vivemos a Torá, então essa pessoa não está aliançada com o Eterno. Muito simples, entendeu? Eu espero que esteja dando para você entender aqui, tá? Estou tentando ir passo a passo, meate, pouco a pouco. Eu convido você agora, falando em redenção, vamos ler um texto da carta de Yohanan Aleph, tá? 1 João, no capítulo 4, verso 14. Portanto, agora uma outra carta dos escritos nazarenos, que diz assim, ó, vamos lá. Vanarnu rainu. E nós temos Venaidá,
nós temos visto, percebido e testemunhamos que, pois, Shalach enviou Haav, o pai, et Raben, o filho, Goel, olha aqui a palavra Goel, que vem de Gaal, olha só, o filho, para redimir, para resgatar, para salvar Haaretz, a terra de Israel. Lembre-se, Yeshua veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, pois estavam como ovelhas sem pastor. Lembra do estudo do último Shabat com o Moré Renato de Prísio, brilhantemente apresentado pelo nosso querido professor? Entendeu? Então, olha só, quem diz aqui? Yohanan. E nós temos visto, percebido e testemunhamos, são testemunhas, gente, pois enviou o Eterno, o Pai, o Filho para redimir, para resgatar a terra, tá? Por favor, deixe-me explicar, caso você esteja aqui pela primeira vez. Vamos lá. Quando Yohanan se refere ao Eterno chamando de Pai e se refere a Yeshua chamando de Filho, em Matitiahu, ou melhor, nos escritos nazarenos, principalmente nos evangelhos, está registrado que quando Yeshua, após fazer a sua tevilá, a sua imersão no Yarden, tá? Então, ouviu-se uma voz que disse: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo", ou em quem tenho prazer. O meu filho, tá certo? Então, mais uma vez, aí eu repito, ao longo da história, isso tem sido entendido por muitos, e respeito caso alguém pense dessa forma, mas tem sido entendido que Yeshua literalmente seria filho do Eterno, filho carnal do Eterno, entendeu? Mas na verdade isso tem uma raiz, inclusive na mitologia grega, tá certo? Para quem se apega bastante ao grego, tá? Nada contra o idioma, gente, tá? Mas a cultura grega passou a fazer parte de muitas religiões, inclusive isso influenciou na interpretação de muitos textos. Como assim cultura grega, irmão Raios? Quem é, conforme a cultura grega, o Deus que se relacionou com uma mulher e dessa relação nasceu um filho que era semideus. Entendeu? Hércules seria o filho e esse pai seria Zeus. Tá? Isso é cultura grega. E que foi, de certa forma, acoplado essa compreensão nos escritos nazarenos. Gente, quando na verdade o Eterno chama Yeshua de meu filho, pelo fato dele obedecer de todo o coração às instruções do Eterno. É isso. Por isso ele o chama de meu filho. Tá? Afinal, se Yeshua realmente fosse filho carnal do Eterno, então, aí eu lhe pergunto, de que tribo Yeshua seria? De nenhuma, porque o Eterno não é de tribo nenhuma das 12, entendeu? E se Yeshua não é, entre aspas, não é de tribo alguma, então não é descendente de Davi, que é da tribo de Yehuda. E se não é da tribo de Yehuda, nem é descendente de Davi, então Yeshua não seria Mashiach. Coisa que eu não acredito. Yeshua, filho carnal de Yosef e de Miriam. Aí sim, Yeshua agora, aí sim, da tribo de Yehuda, de Judá. Aí sim, da linhagem, da semente, olha só, sêmen de David. Agora sim. Tá percebendo? E as peças começam a se encaixar, esse quebra-cabeça começa a tomar uma forma.
Entende? O que ao longo da história da humanidade, algumas religiões fizeram com que essa compreensão ficasse, de certa forma, embaçada. Certo? Então, por isso, o Eterno chama Yeshua de meu filho, pela sua obediência à Torá. O Eterno se agradou da forma como ele obedecia, dessa forma incrível. Você está entendendo? Então é isso, quando chama Yeshua de filho, é isso, pela obediência de Yeshua em relação à Torá. Por isso o Eterno chama dessa forma. Bom, afinal, qual é dos dois filhos que o pai ou a mãe tem o maior prazer de chamar de meu filho, assim, com todo gás? O filho obediente ou o filho desobediente? O filho obediente. Por que você acha que o Eterno chamou Yeshua de meu filho? Pelo mesmo motivo. Tudo bem? Eu espero que você esteja conseguindo acompanhar aqui. Bom? Certo? E o Eterno enviou. E esse enviou, gente, tá? Não é que enviou do céu, não. Enviou no sentido de separar Yeshua como Mashiach para o povo de Israel. E obviamente para todo aquele que quer retornar para o Eterno. Fazer teshuvá. Entendeu? Então, para quê? Para redimir, para resgatar, para salvar a terra de Israel. Verso 15 diz assim: Mihu Asher, e aquele que modé que Yeshua, pois, e aquele que confessar, pois, Yeshua, Hu Ben Elohim, filho de Elohim, Elohim Inve Betorro, Elohim habitará no meio dele, Verru, e ele, Belohim, e ele em Elohim, ou dentro de Elohim. Olha que incrível, né? Vamos lá, passo a passo, certo? E olha só que são dois textos aqui de Yohanan, né? Mas nesses dois textos, gente, na verdade em cada texto tem muito que aprender, né? Em cada palavra. Vamos aqui. O que é confessar Yeshua, filho de Elohim? Confessar aqui, gente, não é necessariamente você sair dizendo para um, para outro, para o seu vizinho que você, meu vizinho, eu confio em Yeshua, tá? Eu tenho fé em Yeshua, que ele é filho do Eterno. Isso não, você não está confessando nada. Confessar aqui, gente, significa viver a Torá, a palavra do Eterno, no seu dia a dia, como Yeshua, nosso Mashiach, nos ensinou. É assim que nós confessamos, através das nossas atitudes, das nossas ações. Entendeu? Se é dia de Shabat, ainda que você talvez esteja na sua escala, certo? Lá na sua empresa para trabalhar nesse dia. Mas lá na sua empresa, onde você está com o seu coração conectado ao Eterno, entendeu? Não que nos outros dias você não esteja, muito pelo contrário, mas com aquele ar especial, porque é dia de Shabat, entendeu? É isso. Então, confessar Yeshua não é falar em público necessariamente que você, não é, mas as suas atitudes, as suas ações, o seu dia a dia, o modo como você trata as pessoas, o modo como você considera o seu próximo, o amor que você tem pelos que lhe cercam, pelo seu próximo, entendeu? É assim, a prática da Torá no seu dia a dia. Isso é confessar Yeshua, filho de Elohim, tá bom? É isso. Aí, caso você faça isso, aí olha o que acontece. Elohim habitará no meio dele. Aí eu trouxe essa ilustração do Mishkan, tá vendo aqui? Aqui no centro, né?
cercado aqui de Sukkot, de cabanas. Aqui a Shekinah, a presença do Eterno sobre o Mishkan. Aí olha só, lembra que certa vez em uma de suas cartas, Saulo, também chamado Paulo, ele disse que o nosso corpo é Mishkan de Elohim, é tabernáculo de Elohim. Na sua tradução deve estar templo do Eterno, né? Então, como assim? Isso só acontece, gente, a presença do Eterno está dentro de você. Não esqueça, aqui é o Mishkan, né? Ok. Aí eu pergunto, o que estava dentro do Mishkan, mais especificamente dentro da Arca da Aliança? A Torá. As palavras do Eterno registradas em 2 tábuas de pedra dentro da arca. Olha só que incrível. Portanto, é óbvio, porque se você confessa Yeshua, filho de Elohim, no caso, as suas atitudes, se elas são conforme a Torá, é porque a Torá está dentro de você. Certo? Só faz isso, gente, quem tem a Torá dentro do seu coração. E ela é externada dessa forma, através da prática dela, no seu dia a dia. E aí você entende, o Eterno habita dentro de você. E quando isso acontece, se a Torá está dentro de você, automaticamente você, ele, está dentro de Elohim. Gente, isso é muito profundo. Como assim? Como é que quer dizer então que é possível eu estar dentro do Eterno? O que Yohanan está falando aqui significa não necessariamente de forma física você estar dentro do Eterno, como se você mergulhasse num rio. Não é isso, não. O que é estar dentro do Eterno? Significa agir conforme o Eterno quer que nós venhamos a agir pelas suas instruções. É agir pelo mover do Eterno. Entendeu? Pela Torá. Porque se você está dentro do Eterno, então você recebe de bom grado as instruções dele, porque você está dentro dele. Você está na Torá. Olha só. A Torá está dentro de você e, consequentemente, você está dentro do Eterno. Porque o Eterno está dentro de você. Certo? O Eterno habita dentro de você, no seu coração, através da sua Torá, da sua instrução. Uma das palavras que mais a gente utiliza nos estudos aqui, se você tem percebido, é a palavra Torá. Para quem está chegando agora, se refere aos 5 primeiros livros de sua Bíblia, que certamente está aí com você, perto de você, e que o Eterno fez pronunciamentos no Sinai, e ao longo da caminhada do povo de Israel, o Eterno foi instruindo a respeito de cada um desses 10 pronunciamentos. Tá? São os 5 primeiros livros de sua Bíblia. Essa é a Torá. Portanto, a palavra do Eterno. Todos os outros livros e cartas fazem referência a ela, a Torá. Tudo bem? Então, ao fazer isso, ao repetir várias vezes a palavra Torá, 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 ao longo dos estudos, eu acho que está dando para você perceber que o ponto central do Eterno é a Torá. Entendeu, meu irmão? Não tem ninguém como o Eterno. Não tem ninguém igual a Ele. Ele é único, Ele é Errad. Ele é um. Tudo bem? Sendo assim, se quisermos estarmos sempre aliançados, conectados ao Eterno, só tem uma forma, através da sua palavra, da Torá. Nosso Mashiach Yeshua nos ensina de uma forma incrível e muito elevada a obedecê-la de forma que realmente é incrível para o nosso dia a dia. Imagina se
alguns imaginam que talvez a escritura é para aquela época, mas a palavra do Eterno, ela nunca é antiga. Ela sempre é nova e aplicável no nosso dia a dia. Bom, bem, para a gente concluir, vamos voltar aqui ao texto de Atos, tá bom? No verso 36, que diz assim: Vehu Hotziam Veaz Oto Umoftim Bemitzraim Uvian Suf Uva Midbar Arbaim Shana. E ele os tirou, Moshe, e ele os tirou e realizou sinais e maravilhas no Egito, e no mar de juncos, e no deserto por 40 anos. Olha só que incrível. Então, vou marcar aqui, sinais e maravilhas que Estevão cita aqui, também não é à toa, tá certo? Algo totalmente conectado com Yeshua. Então percebe o paralelo que Estevão está fazendo a todo instante entre Moshe e Yeshua. Moshe que, lembrando, foi rejeitado inicialmente, contudo, mesmo assim, seguiu as instruções do Eterno para redimir o povo de Israel. Da mesma forma, Yeshua foi rejeitado não pelo povo, mas pelas autoridades da época, as autoridades judaicas da época. Contudo, assim como Moshe redimiu o povo de Israel, apresentando a Torá dessa forma tão incrível e que chegou até os nossos dias, a mim e a você. Bom? Bem, eu quero aqui agradecer a todos pela sua participação. Vou concluir por aqui o nosso estudo de hoje e deixar com você o meu, como sempre faço, né? O meu Todarabá, o meu muito obrigado, tá bom? A você pela sua participação, pelo seu carinho, pelo seu tempo e disposição em estar aqui conosco. Eu sei que você chegou cansado do seu trabalho, né? Quem sabe aí pegou aí uma lotação no caminho de volta para casa e contudo você está aí, né? Com os olhos bem abertos, ou quem sabe, né? Meio já querendo fechar. Tá, meu irmão? Muito obrigado, tá? Que o Eterno abençoe você e toda a sua família. É hora de descansar, tá bom? De fazer a sua refeição antes de dormir. E não perca amanhã o programa Um Pedacinho da Torá, tá bom? Com o nosso querido Moré, professor Renato de Prísio, tá? Mas deixa eu apresentar aqui o que é justamente nossa programação semanal, tá? Para ficar mais organizado, assim. Pronto, tá? Então, para quem está chegando agora no canal, saiba através deste QR Code, você apontando a câmera do seu telefone para ele, obviamente conectada o seu telefone à internet, você será direcionado para o Telegram da Teshuvah Total. Lá você não vai fazer pergunta alguma, lá é só para você baixar os PDFs que são disponibilizados lá e também todos os materiais, tá, gente? Tudo de forma gratuita. Por favor, não comercialize nada, tá bom, gente? Nós não cobramos nem um centavo por todos os materiais que são disponibilizados aqui no canal, tá bom? Então, vamos lá. Na terça-feira, como foi ontem, às 19 horas, horário de Brasília, diretamente de Feira de Santana, Bahia, nosso querido Moré, professor Marcos Felipe, com o programa Momento do Hebraico. E neste programa a gente sempre está aprendendo coisas novas a respeito do hebraico. Então, as nuances, certo? As conexões, como é que é a linguagem, como é que são as flexões das palavras,
para que você, ao longo de sua leitura, possa aperfeiçoar, tá bom? O seu hebraico e dessa forma caminhar sempre nessa direção, aperfeiçoando e aperfeiçoando o seu hebraico, o seu estudo de hebraico, tá bom? Fica aqui o nosso muito obrigado a todos os estudos apresentados pelo Moré Marcos Felipe. Hoje é quarta-feira, às 19 horas, horário de Brasília, assim como tem sido todas as quartas. Tivemos a honra de apresentar a você, diretamente daqui de Manaus, capital do estado do Amazonas, Maasei Hashlichim, Atos dos Emissários, com este que vos apresenta, que vos fala aqui, né? Que é o Moré, professor Raimson Correa, tá bom? Então não perca, toda quarta-feira, às 19 horas, horário de Brasília. E amanhã, como eu falei ainda há pouco, nosso querido Moré, Renato de Prísio, tá bom? Ele que diretamente do Rio de Janeiro, olha só, cidade maravilhosa, às 19 horas, toda quinta-feira, com o programa Um Pedacinho da Torá. E ali a gente vai poder degustar um pouco do que o Eterno separou para cada um de nós nesse maravilhoso dia de Shabat, que Imitse Hashem se aproxima. Se o Eterno assim nos permitir, estaremos lá, né? E na sexta-feira, toda sexta-feira, às 18 horas, o Kabbalat Shabat, o recebimento do Shabat, que será apresentado pelo nosso querido Moré, Imitse Hashem, se o Eterno assim nos permitir. Nosso querido Moré, professor Daniel Ferreira, né? Um grande abraço, meu irmão, shalom a você e a toda a sua família, Moradez e Victor Henrique, tá bom? Um abraço a todos. E no sábado, às 10 horas da manhã, o Shaharit, o estudo pela manhã, e às 16 horas, ainda no sábado, o Arvit, o estudo da tarde, tá bom? Então essa até então é a programação semanal aqui no canal da Teshuvah Total, e esperamos realmente estar contribuindo na sua caminhada em Teshuvah, tá, meu irmão? Nosso Todarabá, muito obrigado. Só temos realmente a agradecer ao Eterno por tudo que Ele tem feito em nossa vida, tá bom? Aos que estão chegando, sejam muito bem-vindos, tá? E recomendo a você que talvez participou hoje pela primeira vez, ou quem sabe o segundo, terceiro estudo que você está fazendo aqui conosco, em Atos, que você acompanhe lá desde a introdução, lá na playlist, tá bom? Lá na playlist, você, por favor, desde a introdução, para você poder entender como nós chegamos até aqui no capítulo 7, no presente estudo, tá certo? E aí você vai ficar mais ambientado, vai entender passo a passo, entendeu? Talvez perguntas que você tenha agora já tenham sido respondidas desde o início, lá na introdução, quem sabe? Ou quem sabe ao longo dos estudos até chegar aqui, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado, tá certo? E vou deixar com vocês aqui esta maravilhosa dupla chamada Haparvarim, tá certo? Com a música Pa'an Hayu Shan Prahim, costumava haver flores lá, tá bom? Então, uma boa noite a você, Laila Tov, boa noite, e que o Eterno abençoe você e toda a sua família, tá bom? No amor do nosso Mashiach Yeshua. Lehiktraot! פעם היו שם פרחים והגן נתן עצי פרי לרוב והיו השכפים מנשקים את החוף לטרף ככה יודעים לספר הזקנים שגרים על ההר ככה יודעים לספר הזקנים שגרים על ההר ואני אומר פעם זה פעם אשר עבר עבר והפרח הפך לדרדר והשחף היה לטרף ואני אומר
אשר עבר עבר, והפרח הפך לדרדר, והשחף היה לטרף. פעם היו משיחים והיו אנשים מורגלים לאור, והיו מלכים שיצאו אל הרחוב לטרף. ככה יודעים לספר הזקנים שגרים על ההר, ככה יודעים לספר הזקנים שגרים על ההר. ואני אומר פעם זה פעם, אשר עבר עבר, כי המלך הפך לאכזר, והייתה אהבה לחרב. ואני אומר פעם זה פעם, אשר עבר עבר, כי המלך הפך לאכזר, והייתה אהבה לחרב. פיה ודה ודה ופיה דה ודה, פיה ודה ודה ופיה דה ודה, פיה ודה ודה ופיה דה ודה, פיה ודה 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 ודה.